Hoje nós estamos finalizando o livro de Gálatas, capítulo 4, 5 e 6. Você que tem vindo conosco desde Gênesis, vamos até o Apocalipse, a cada dia trazendo aqui para você, com profundidade, as direções de Deus, baseado na palavra dele, com respeito aos ensinamentos que estamos encontrando nesta meditação. Hoje, o herdeiro escravo, carne versus espírito e a diferença entre carga e fardo. No capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 7, quando fala sobre a nossa filiação em Cristo. Observe que a filiação ela é baseada e definida, determinada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Todos nós, ao nascermos, temos por parte do Pai Celestial o plano de herança. Mas, quando nascemos com a natureza adâmica, ficamos sujeitos aos rudimentos do mundo, impossibilitando assim de termos em nós os cumprimentos de suas promessas. Mas, ao nos rendermos ao Senhor Jesus Cristo, recebemos pelo seu Espírito a adoção de filhos e, assim sendo, herdeiros das promessas de Deus e também da eternidade. Já no capítulo 5, do versículo 1, 2 e também no versículo 6, quando há uma discussão sobre a lei ou Cristo, Paulo fala aos Gálatas o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí no versículo 6 ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A prática da circuncisão em si não incomodava Paulo. No entanto, ele ficava profundamente aborrecido quando as pessoas insistiam em dizer que era necessário praticá-la para ficarem bem com Deus. Não é o que vemos hoje em dia? Pessoas que elas buscam praticar aquilo que uma instituição, uma denominação religiosa determina em seus cultos correntes, propósitos em geral, para a pessoa achar, acreditar que fazendo isto está bem com Deus. Era exatamente essa a indignação que Paulo carregava dentro de si, pois as pessoas se apoiavam na ideia de que, se estavam circuncidados, estavam bem com Deus. Se a circuncisão, como prática cultural,
dava maior oportunidade para ensinar o evangelho entre os judeus, ele não fazia objeção. Mas se era praticada para obter a salvação, Paulo se opunha terminantemente. Não somos salvos pelas correntes de oração ou pelo propósito de tantas semanas fazendo uma determinada corrente em um culto ou um propósito que foi direcionado pelo líder espiritual. Somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele está falando aqui pelo fato dos Gálatas eles terem iniciado uma trajetória de fé, mas depois de um certo tempo estagnaram. Você sabe, né, que iniciar uma corrida não faz a diferença. O que faz a diferença é finalizá-la. Os cristãos da Galácia haviam iniciado muito bem na fé, mas foram se desviando pouco a pouco, se inclinando a supostos evangelhos modernos para aquela época. Tal como hoje vemos uma, entre aspas, modernização do evangelho, chegando ao ponto de ouvirmos, pasmem, celebridades afirmando a necessidade de se reescrever a Bíblia, porque dizem que os ensinamentos bíblicos estão ultrapassados. No versículo 16 ao 18, nós entramos naquela mensagem tão conhecida sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Andar no Espírito significa estar com a mente focada nas Sagradas Escrituras. Essa luta entre a carne e o espírito sempre existirá. Mas se estamos dispostos a agradar a Deus, não nos renderemos aos desejos dela. A carne é anulada. O espírito está acima da lei, pois a lei foi criada por causa do pecado. Se estamos no espírito, não estamos debaixo da lei, pois não vivemos na prática do pecado, para que a lei nos condene. No versículo 19 ao 26, ele dá continuidade falando sobre este assunto das obras da carne e o fruto do Espírito, dizendo assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Fé e obediência caminham juntas. O fruto do Espírito é algo que somente o Espírito pode produzir na vida do cristão. Desse modo, é algo que recebemos por fé, concedido ao nos rendermos de fato a Cristo.
como nosso Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, à medida que vivemos em obediência aos mandamentos de Deus, o fruto cresce e se desenvolve em nossa vida. Observe que ele não afirma sobre o fruto no plural, dizendo frutos, e sim o fruto, porque todos estes que ele relacionou estão inseridos no Espírito. Se a pessoa o recebe, então o fruto, que estão todos relacionados dentro desta mensagem, se revelam nesta pessoa. No capítulo 6, no versículo 2 e 5, quando fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, que faz parte do amor ao próximo e também amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo usa duas palavras diferentes que ajudam a esclarecer a confusão para aqueles que acham que ele entrou em contradição. As cargas são algo excessivo para uma pessoa carregar, um peso insuportável. O fardo significa um peso mais razoável, que se refere à responsabilidade da vida cristã. Jesus mesmo falou que o seu fardo é leve. Você pode confirmar isso em Mateus capítulo 11, no versículo 28 ao 30. Os cristãos devem ajudar misericordiosamente os que estão sendo esmagados pelas tristezas e problemas insuportáveis. Mas ainda assim, cada um de nós devemos cuidar de suas responsabilidades dentro das suas limitações. Lá no versículo 9, a palavra de Deus nos mostra, quando ele fala que o que o homem semear, isso também ceifará, dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo ensina que, se vivermos antes de tudo para agradar a carne, ficaremos espiritualmente empobrecidos agora e falidos na eternidade. Mas se vivermos pelo Espírito, veremos frutos em nossas atuais circunstâncias e também teremos um rico galardão nos aguardando no céu. E para terminar, no versículo 17, o penúltimo versículo do livro de Gálatas diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo havia sido espancado muitas vezes por causa de Cristo, até mesmo na própria Galácia. Você viu isso em Atos 14, 19, alguns devocionais atrás. Hoje, essas marcas que carregamos são as perseguições e tribulações que enfrentamos quando assumimos e declaramos Jesus Cristo em nossas vidas. Eu fico por aqui com o livro de Gálatas. Agora, nós vamos voltar para o livro de Atos, porque depois de Paulo ele passar pela Galácia nessa ocasião, no capítulo antes do capítulo 15, agora finalizando a sua trajetória missionária na Galácia, vamos continuar agora nessa viagem de fé com os ensinamentos do livro de Atos, que amanhã eu trago para você. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.